momento vamos analisar o livro de Malaquias nesta manhã para entendermos acerca dos dízimos e das ofertas, de quem é que dá e quem é que recebe. Malaquias capítulo 3, no seu versículo 7 diz: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês dizeis: em que havemos de tornar? E fala mais: roubará o homem a Deus? É como se fosse Deus aqui, ele fala: todavia vocês me roubam. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me rouba a mim, vocês, toda a nação de Israel. Não sai de Israel, toda a nação sem S. E meditando aqui e afirmando aqui essa maravilha, essas palavras que falou Deus ali com seus profetas, diz a palavra do Senhor que desta maneira, o versículo 9 diz: com maldição sois amaldiçoados. Então esse povo aqui que dizimava, ofertava a Deus, eles deixaram de contribuir, deixaram de dizimar, deixaram de ofertar. E porque dízimo era alimento, dízimo era semente, dízimo era animais para matar, para comer. O povo passaram a necessidade a ponto de que havesse essa revelação do próprio Deus perguntando para esse povo e afirmando acerca de que esse povo são ladrões porque roubam a Deus. E está afirmado: vocês são ladrões, vocês são amaldiçoados porque me roubam a mim, Deus disse, toda a nação. Essa nação, ela é lá em Israel. A gente, neste mesmo tempo desses dízimos, tem os estrangeiros, a gente tem os pessoal egípcio, tem outros países, China, América, Japão, esse mundo todo lá fora aí, né, África, que não dão dízimo, estão vivendo como povo gentil, como povo estrangeiro, quando vai para esse lugar. E os falsos profetas, os ladrões de hoje do Brasil, usa esse
capítulo, pegando esses versículos, não para ensinar a verdade de Deus, mas para tirar das pessoas os seus bens, limpar os seus bolsos, limpar suas contas bancárias, jogando aí para a conta bancária deles, fazendo este mesmo, mostrando para as pessoas, é o que Deus está dizendo aqui, que quem não dá dízimo é amaldiçoado e quem não dá dízimo é ladrão. Mas, para nós entender com quem essa Bíblia está falando, é só ir lá no livro de Deuteronômio 14, no seu versículo 22. Deuteronômio 14, versículo 22, diz: se o caminho te for cumprido, vende o dízimo, toma o dinheiro em tuas mãos, vai ao lugar onde escolheu o Senhor teu Deus, e esse dinheiro darás por vaca, darás por bebida forte, darás por tudo o que deseja tua alma, e com esse dinheiro, chegando lá, né, faz isso tudo e ainda tem direito a comer com toda a sua família. O livro de Hebreus 7,5 diz que o filho de Levi, que recebe o sacerdócio, os dízimos, né, tem ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isso é, de seus irmãos. Então veja, se houvesse uma lei que derrubasse a morte de Jesus, que tornasse a morte de Jesus em vão, que dissesse que a morte de Jesus foi como morte de galinha, foi como morte de qualquer animal, que Jesus não cumpriu lei nenhuma, e continuasse o dízimo lá em Israel, a continuação desse dízimo tinha que ser lá em Israel, e os dizimistas tinham de ser os filhos de Jacó, porque Deus não permite que outras pessoas sejam dizimistas. Deus não permite que os filhos de Jacó, da tribo de Judá, da tribo de Levi, da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, da tribo de Gade, da tribo de Manassés, da tribo de Zebulon, pessoal aí, porque o único escolhido, mesmo sendo irmão, para tirar os dízimos do povo, é somente a tribo de Levi. Esse do filho de Levi da tribo de Levi. A tribo de Levi foi escolhida para ser sacerdote, para alimentar aí o seu povo, guardando todos os alimentos no seu templo. E não há este outro entendimento senão este. Se houvesse ainda essa repreensão, se houvesse ainda essa desobediência de crer que Jesus morreu em vão e continuasse dizer a luta da cobrança de dízimo, dizendo que a morte de Jesus foi para salvar o pecado dele mesmo. O dízimo está valendo. Vamos todos ser dizimistas. Esse povo que podia ser dizimista deveria ser só dos filhos de Jacó. Deveria ser só da tribo de Judá, da tribo de Benjamim. O Paulo é da tribo de Benjamim, Jesus é da tribo de Judá. Era esses que deveriam ser dizimistas, essas tribos. Outras pessoas não podem, porque a ordem era para, mesmo Jesus sendo da tribo de Judá, Jesus não pode construir um templo e dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa.
porque ele é da tribo de Judá, ele não é da tribo de Levi. E Paulo também não pode construir um templo para dizer trazer todos os dízimos a cada tesouro para que haja mantimento na minha casa, porque ele é da tribo de Benjamim, ele é para dar dízimo, ele não é para tomar dízimo de ninguém. Veja, eles são irmãos dos levitas, eles são da mesma família, mas eles não têm ordem para dizer trazer todos os dízimos da cada tesouro. Os pastores usam esses versículos e estão milionários por falta de entendimento, por falta de conhecimento. E o povo que sustenta essa costa maligna, essa casta ladrona, não tem o entendimento, porque eles não dão esse entendimento, eles não dão esse conhecimento para que essas pessoas possam se firmar na verdade. A verdade é que Jesus deu a sua vida por todos nós, deixando com que todas as pessoas sejam salvas pela graça, não pelas obras. As pessoas foram muito escravizadas e nunca cumpriram nenhum mandamento, nenhuma ordem, sempre eles falhavam. E Deus, vendo isso, encarnou-se, deu o nome de Jesus, morreu por todos, se fazendo aí um cordeiro, para que o sangue dele desse liberdade, desse vida, desse perdão de pecado e todas as pessoas de salvação, tanto que todas as pessoas possam ser salvas pela graça, não por 10% do que ganha. E o versículo 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Isso aqui é chuva, essa bênção tal, esse abrimento de janelas do céu vai cair, não é ouro, não é prata, não é carro de ninguém, não é moto de ninguém, vai cair aqui, é chuva para criar as plantas, para criar as frutas, para criar as árvores que são plantadas ali para poder crescer, para amadurecer, para que haja uma boa colheita, né? Isso é o que está dizendo aqui. Não diz que se aqueles judeus dessem dízimo, se aqueles judeus dessem oferta, se aqueles judeus contribuíssem com seu carro, com sua casa, com sua fazenda, com os bens que eles tivessem, essas bênçãos caíam do céu de novo. Se desse um carro, caía 2, caía 10, caía 20. Se desse uma casa, caía 3, caía 4, caía 5, casa do céu. Se desse 10% ali do salário, caía 10, 20, 30 salários de cada uma vez. Não era isso. O que caía do céu, se as pessoas fossem fiel a Deus, era chuva para criar. Quando eles trabalhassem, o fruto deles ser melhor ainda no próximo ano. E esse versículo 7 aqui, que diz: desde os dias de vossos pais. A gente vê que aqui não vem para cá, isso fica para lá e ainda mais para trás, porque o Malaquias é mais de 5.000 anos antes de Jesus, né? E ele está falando de uns pais que é mais para trás, lá para Noé, lá para Abraão, lá para Jacó, bem lá para trás, né? Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os
os guardastes. Né? Por que Jesus veio? Porque as tribos, nenhuma fazia mandamento mais de Deus. Eles erravam, eles tentavam, mas quanto mais eles forçavam, mais eles adulteravam, mais eles falhavam, mais eles saíam do foco do mandamento da palavra de Deus. Né? Então veja aqui, tornai, né? Voltar a Deus aqui perto, tornai vós para mim e eu tornarei para vós. Né? Façam os meus mandamentos que eu voltarei a apoiar vocês, a cuidar de vocês, a tratar de vocês. Né? Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Né? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me rouba. Né? Então Deus disse que aquele povo são ladrão. Né? Ladrão de quê? Ele diz aqui, todavia vós me roubas. E dizeis em que roubamos? Deus está dizendo a esse povo. E Deus continua, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Né? Que isso não vem para o Brasil e nem para país nenhum. Isso fica em Israel e não sai das 12 tribos. Mesmo em Israel, pessoas que são israelitas, que não é desta tribo, destes filhos de Jacó, conhecido lá como estrangeiro, não participam de dízimo, não participam de ofertas, não são pecadores. Que a Bíblia diz que o pecado é transgressão de lei. E eles transgrediam a lei e eram pecadores. Mas Jesus quebrou, Jesus destruiu o pecado, Jesus perdoou, Jesus morreu, né, por nós pecadores, desfazendo aí o pecado na sua carne, trazendo para as pessoas liberdade, as pessoas possam ser livres através da sua morte. Não há transgressão de lei mais em nenhuma pessoa. Todas as pessoas foi salva, foi liberta, porque Jesus deu a salvação, Jesus deu a libertação, Jesus se fez maldição. Aquelas pessoas que eram amaldiçoadas, o próprio Jesus comprou a branca de si. Maldito seja seja eu por todos. A Bíblia diz que no livro de Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Os judeus que estão dizendo isso, que eram amaldiçoados, era eles que cumpriam a lei. Né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Por nós quem? Lá em Israel. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então Cristo se ficou neste lugar, no lugar deles, ficou amaldiçoado por eles, dando a sua vida por eles. Nós não somos daquele tempo, nós somos de hoje. Nós já nascemos todos abençoados, todos livres, todos salvos, todos libertos, todos livres de qualquer
não somos transgressor de lei, porque não existe lei, por isso não somos pecadores. O que nós precisava nas igrejas, chamada igreja, era aula mesmo, escola, não podia mudar. Era para ter escola para os analfabetos passar a entender a verdade da Bíblia. A Bíblia está toda cumprida, não tem nada para nós viver aqui. O que falta aqui é professor para desenvolver as pessoas acerca dessas vidas aqui, acerca desse livro aqui, acerca desses ensinamentos aqui, para que todos se unam e não fiquem por aí falando línguas estranhas, pulando e sartando e fazendo profecias vãs baseado nisso aqui. Isso aqui teve muitos profetas, teve muitos doutores, teve muitos pastores, teve muitos reis, teve muitos chefes de pessoas, mas, infelizmente, todos eles não existem mais, todos eles não podem fazer mais nada, porque todos que escreveram aqui já estão mortos, todos que escreveram aqui já estão, o espírito deles já estão com Deus. Que não há mais uma pessoa para dizer, não, que o profeta Isaías está em algum lugar e volta, não. Israel é a terra dos judeus, aonde os filhos de Jacó dominaram esse mandamento aqui. E quando nós vai olhar direito, o versículo 2 de Malaquias diz assim, começa dizendo assim, e agora, os sacerdotes, este mandamento vos toca a vocês. Né? Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vocês não põem isso no coração. Né? Então, esta fala aqui não é uma fala, a gente já vê com quem Deus está falando, a gente já vê com quem, para quem essas palavras estão sendo dirigidas. Não está sendo dirigida para brasileiro, não está sendo dirigida para argentino, não está sendo dirigida para japonês, não está sendo dirigida para africano. Isso está só naquele povo dele, nos judeus, na tribo de Judá, na tribo de Benjamim, na tribo de Gade, na tribo de Manassés. Né? Esses caras deixaram de contribuir. Então, nunca que a pessoa pegue o livro de Malaquias em nenhum versículo atira para brasileiro ser dizimista, porque os dizimistas eram lá, na lei de Moisés, no filho de Jacó, nas 12 tribos de Israel. E eles não teriam salvação, não teria benção se Cristo não morresse por eles. E
essa maldição e essa maldição que fala aqui atingia o espírito das pessoas. As pessoas não viam a Deus no espírito. Os corpos caíam e morriam, e os espíritos permaneciam no chão, no chamado inferno, no chamado Hades, no chão, até o dia que Jesus veio e deu a sua vida por todos, levando na pregação para esses espíritos que estavam no chão, no Hades, no inferno, que é chão, não muda, e transportando esses espíritos para debaixo do altar de Deus, para que todos os espíritos de todas as pessoas estejam salvos, estejam libertos. Deus não mistura as obras do espírito com as obras da carne. O que nós faz na carne não mancha nossos espíritos por causa da salvação de Jesus, da morte de Jesus que Jesus deu para que nós possássemos ser salvos, ser libertos. Isso é a verdade do Evangelho de Deus. E os pastores e bispos e apóstolos estão usando este livro aqui para dizer, olha aqui, não é eu que digo, é a Bíblia que diz, vocês são ladrão, vocês são amaldiçoados, vocês não deviam nem vir para me ouvir. Tem muitos que dizem assim, crente que não dá dízimo é como pé de mandacaru, não dá samba nem dá encosto, ou seja, vocês que não dá dízimo não precisam nem vir aqui no meu templo para me ouvir. Isso é verdade mesmo. As pessoas não deviam ir ouvir essas pessoas. As pessoas só deviam ir para colégio. Essa chamada igreja, em vez de ser templo para dançarem, para cantarem, para pregarem mentira, era melhor se tivesse aula. Se as pessoas tivessem sentado naqueles bancos para ouvir a Bíblia em aula, com caneta, com lápis, com borrachas para apagar a derraça, tudo preocupado em conhecer a verdade da Bíblia. Era muito melhor do que ir para um templo, cantar música, ouvir profecias mentirosas, ouvir xingamentos, pessoas dizer que as pessoas são amaldiçoadas porque não contribuem. E as pessoas voltam dizendo que foi bom, que Deus falou, que a partir daquele dia vai se consertar. E qual é o conserto? Vai ser dizimista. Que tudo é uma ameaça, tudo é uma blasfema a Deus. Dar dízimo é uma blasfema. Batizar em água é uma blasfema. Está fazendo orações e orações em monte é uma blasfema. Todo ponto que é feito dessa maneira para mostrar para Deus que Jesus não salvou é blasfema. Se a gente vamos para o monte buscar, adorar a Deus, a gente está dizendo que Jesus não habita em nós, que nós não somos templo e morada de Deus. Por isso nós vamos para o monte buscar Deus. Se nós dá dízimo para Deus ver e nos dar salvação, nós estamos dizendo que a morte de Jesus foi como uma morte de galinha. Foi como o sangue de Jesus, foi como o sangue de qualquer animal que caiu no chão e perdeu, não deu liberdade nem salvação para ninguém. Se a gente se batiza nas águas, para dizer que é depois daquele dia que se batizamos, que somos salvos, a gente estamos dizendo que a morte de Jesus foi em vão de novo. Foi em vão. O batismo de Jesus nas águas por João foi só para batizar a carne dele. Mas Jesus não era pecador, Jesus era Deus. Jesus se batizou ali pelos nossos pecados. O batismo nas águas valia mesmo, certo? Só que Jesus se batizou por todos.
todo mundo nascia, tinha que se batizar nas águas com pessoas. Antes da cruz, não teve a oportunidade de encontrar João, né? Muito antes do nascimento de João, porque o batismo nas águas só começou depois que João cresceu e ficou adulto. João Batista foi levado ao deserto para pregar e batizar em água. Antes disso não houve batismo com água de ninguém. Então, quer dizer, quando João vem, continua o batismo dele e aparece Jesus para se batizar. E quando batiza, João diz: eu careço ser batizado por ti, vem tu a mim, Jesus. E Jesus disse: Jesus disse: não, me batiza para que se cumpra toda a justiça. E qual é toda a justiça? É aquele povo que morreram dentro da arca de Noé, até aquele dia que Jesus está chegando no pé do Rio Jordão. Certo? Quando Jesus se batiza ali, ele está representando aqueles batismos, aquelas pessoas que não conseguiram se batizar. Desde a arca de Noé até aquele dia que Jesus está entrando na água. Jesus se batizou ali, todas essas pessoas estão batizadas e também depois. Porque nós hoje já nasce libertos, porque já aconteceu a morte de Jesus. Né? Então nós já nasce livre, nós já nasce salvo, nós já nasce batizado com tudo. Se a gente for olhar o livro de Romanos 6, versículo 3, diz: todos, não é um só, não é dois, todos, quando se fala todos, está tudo na lista, toda qualidade, toda religião, todo tipo de pessoa. Todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. E aqui não vem o pastor dizer: não, só os que é da minha igreja, só os que é da minha sinagoga. Não, todos, não importa o que eles é, porque esse batismo é por Jesus. Jesus morreu por pessoas que não podiam se salvar, que não podiam se libertar, pessoas amaldiçoadas. Né? Jesus fez isso de graça, não cobrou dízimo para fazer isso, não cobrou oferta para fazer isso. Jesus fez isso de graça. Sabia que as pessoas eram maus, sabia que as pessoas eram pecadoras, sabia que as pessoas eram ruins, sabia que as pessoas eram criminosas, mas ele decidiu fazer isso. Porque a prostituição, a criminalidade, a ladoice, estava atingindo o espírito. Por causa disso, os espíritos não chegavam a Deus. E às vezes veio libertar o espírito. Ele mesmo disse: a carne para nada presta, o espírito é o que vivifica. Ele não veio salvar a carne, ele veio libertar da vida para o espírito, fazer com que o espírito fosse a Deus, fazer com que o espírito tivesse acesso aos céus. E hoje não tem mais ninguém espera esse arrebatamento que alguém está esperando, porque ia acontecer arrebatamento quando? Na morte de Jesus. Que foi ali onde fez com que os espíritos tenham encontro com Deus de volta. Todos aqueles espíritos que estavam no sepulcro subiu para debaixo do altar de Deus. Era essa subida. Todos nós somos salvos, todos nós estamos em Cristo. Nós não vamos morrer para o espírito deixar o nosso corpo e ir para Deus. Nós vamos, o nosso espírito já está com Deus. O nosso corpo vai para a terra. Como foi dito no livro de Gênesis 3, 15, por aí. O corpo, né, de Adão ali, que do chão ele veio e para o chão ele volta. Foi isso que aconteceu
E é isso que é a verdade de Deus. E quero encerrar esse vídeo agradecendo a Deus por esta manhã, que Deus possa continuar que esse vídeo possa alcançar muita gente, para que as pessoas possam ter a visão completa da palavra de Deus.